Olá, estou aqui, vamos dizer assim, estou aqui tentando fazer uma live, porque já caiu uma vez, duas. E o tema então é: você é ego ou consciência? Essa é uma pergunta para fazer a reflexão. Então, o ego é um ente. Alguns dizem que o ego é a própria personalidade da pessoa. Eu não concordo muito com isso, porque aí a gente tem que aprofundar mais para poder dizer que é ou não é. Mas o ego é uma espécie de ente, né? De uma persona que vai se formando desde que a pessoa nasce. Então, vai absorvendo, desde que a pessoa nasce, ela vai absorvendo todas as impressões do mundo exterior, ela vai absorvendo sentimentos, emoções, inclusive alguns próprios do nascimento, né, desse momento do nascimento. Então, vai absorvendo todas as informações e depois vai sendo influenciado pela educação que recebe, pela educação que é da família, pela educação que possa ser da sociedade, possa ser da escola, possa ser da religião. Então se vai formando esse ente que de repente, não mais que de repente, esse ente, o ego, passa a dominar as ações da pessoa. Então, o ego, ele não pensa, ele se aposta, na verdade, de uma parte, né, do aparelho psíquico da pessoa e vai por aí. Então ele vai ser um tanto quanto instintivo, né, impulsivo e por aí vai. Então, se você observar, qualquer pessoa pode observar isso. Muitas das decisões que as pessoas tomam, elas não pensam, elas tomam no instinto, no impulso, às vezes na compulsividade até, né? E as consequências, depois, quando vem as consequências dessas ações, aí a pessoa fica sem saber, mas como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui escolher isso? Mas quem escolheu foi o ego, esse ente que domina a sua personalidade. Entendem? Por isso que a gente explica, né, que muitas coisas as pessoas são... O ego, ele é reativo, mas essa reatividade, ela não é uma reatividade racionalizada. É vapt-vupt. Então, a maioria das pessoas agem no seu ego. Por isso que você vê tantas pessoas frustradas com as suas escolhas que vão por aí. E aí tem os mecanismos, né, que as pessoas colocam. Por exemplo, um mecanismo que é muito usado, já falei sobre isso em outra live, que é o da vitimização. Então a pessoa diz, mas eu fiz isso porque mandaram eu fazer, porque disseram para mim fazer, ou por, tipo assim, era o que eu podia fazer, coisas assim. Então a pessoa fica se eximindo de responsabilidade nas suas decisões, nas suas escolhas, porque ela deixou o ego tomar conta das decisões. Aí que está. Entendem isso? Então, de repente, toma decisões, faz escolhas e depois não se responsabiliza pelas escolhas. E, na verdade, essas escolhas saíram do próprio ego da pessoa. Porque o ego é depositário, como eu falei, de inúmeras impressões de mundo, de vida, etc., e ele toma as decisões baseadas nisso tudo.
né? Uma pessoa que teve problemas no passado, na infância, na criação, muitas vezes ela vai passar a reagir a tudo aquilo que foi submetido a partir de determinado tempo da sua vida e nem sabe por quê. Por que que eu faço isso, por que que eu faço aquilo, etc. Muitas das psicopatologias, elas são mais ou menos definidas a partir disso, né? Daquilo que a pessoa incorporou no seu ego e que de repente começa a responder com esse ego disfuncional, né? Esse ego doentio. Entende? Então, a questão que eu coloco é que a consciência, né, que às vezes eu chamo do eu consciente, ele é outro extrato, digamos assim. Ele é outro ente que você pode, aí é você que está no comando, porque se você deixar que o ego tome conta da sua vida, você vai fazer muita coisa ruim para você mesmo, né? E não vai nem ter como justificar que não foi você. Ah, foi o meu ego, então pronto, manda o ego para a cadeia e você fica livre. Não é bem assim. A consciência é o que eu mais quero falar. A consciência, veja bem, eu até já postei alguma coisa falando que nós somos fractais de consciência. Veja bem, eu estou aprofundando isso, tá? Estou aprofundando isso. Não posso ficar aqui falando só do raso. Então, veja bem, vou voltar um pouquinho. A pessoa, quando está no ego, como é que ela age, né? Primeiro que ela não respeita, né, o conhecimento dos outros, digamos assim, e não respeita nem o conhecimento que está no universo, né? Porque o ego passa a impressão de que a pessoa sabe tudo. Então ela não precisa de ninguém para pensar, para refletir, né? O ego não tem humildade, porque o ego nunca se responsabiliza. Você, no estado de ego, você nunca se responsabiliza por aquilo que você faz. Sempre você vai entrar na desresponsabilização, quer dizer, vai responsabilizar os outros, os fatos, etc., né? A pessoa no estado do ego, ela não tem humildade, né? Ela até chega a ser arrogante, porque ela diz, né? Essa é uma fala, eu sei o que estou fazendo. Depois, quando dá ruim, ela vai culpar alguém, algum fato e tal, mas ela não vai se responsabilizar, porque ela não tem essa humildade, ela tem essa arrogância, essa petulância de achar que sabe tudo. Isso é o ego. Eu sei o que eu faço com a minha vida, então eu não aceito a opinião de ninguém, né? Não tem uma inteligência emocional, né, equilibrada, avançada, etc. Não tem. Se você observar muitas das suas próprias frustrações, você vai ver que muitas delas foram originadas em você mesmo, no seu ego. Porque você se investiu de um saber enorme para fazer escolhas e depois você não se responsabiliza pelas escolhas. Pode entrar até, o ego tem essa coisa também, ele pode entrar nessa coisa da vitimização, né? Eu não sabia, daí vem com esse papo, né? Eu não sabia, eu fui mal interpretado, etc. Né? Na hora eu não pensei, e assim vai, são essas,
né, essas muletas que a pessoa no estado de ego ela pega. Então o ego é um ente que é formado, né, na vida da própria pessoa sem critério algum, sabe? Sem critério algum, sem fazer filtro de nada. É isso, isso e isso. Se você pega, por exemplo, essas pessoas hoje que estão radicalizadas, né, numa posição A ou B, etc., elas estão no estado de ego. Então, para elas, alguém falou para elas, isso é isso, isso é aquilo, e ela embarcou nessa e vai até o fim, sofrendo as consequências e vitimizando-se, culpando os outros, etc. Mas é o ego. Então o ego é esse ente que, na verdade, eu classifico, eu digo assim, o ego é um ente que precisa ter controle. Senão você vai num diapasão, quer dizer, você vai embora em ações, em reações, né, em escolhas, e se vai se afundando. Entende? Então, a questão da consciência, que esse é o lado que eu creio que importa bem mais nessa reflexão, eu já falei, até escrevi, né, já falei em outras lives, de vez em quando a gente repete algumas coisas, né? Que nós somos, veja bem, aí é uma coisa bem, tem que parar para ir entendendo. Nós somos fractais de consciência, nós não somos uma consciência, sabe, toda bem formada. Né? Porque se você pensar, existe uma consciência mais elevada, um núcleo de consciência no universo, que você pode dizer que é um núcleo de consciência cósmica, divina. Isso não interessa o nome que você dá a isso. A questão é que existe essa consciência maior, essa consciência do todo e de tudo. Existe. É mais ou menos como o mundo das ideias de Platão. E nós somos apenas fractais dessa consciência. Nós somos uma porção dessa consciência. E nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui para evoluir nessa consciência. Nós não estamos aqui para viver de acordo com esse ego, certo? Porque tem o ego individual e tem o ego universal, né? Que é formado por todos os egos por aí. Pode pensar nisso. Então, essa consciência é uma questão individual, pessoal, que cada um tem que investir nela. Por quê? Quanto mais consciente você viver, você vai saber discernir entre o bem e o mal de forma geral, mas você vai saber discernir cada minúscula partícula, né, na junção, né, daquilo que forma as suas escolhas. E para isso precisa de conhecimento. Vocês já ouviram falar um monte de vezes aí nas lives, se assistir todas as lives, você vai ver que eu quase sempre estou falando da importância do conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, porque as pessoas confundem informação com conhecimento. Hoje nós vivemos numa era assim, de muita informação, né? Mas, na verdade, se você analisar bem, a gente está vivendo um tempo de muita desinformação. Porque você recebe o tempo todo alguma informação.
Principalmente quem frequenta a internet, redes sociais, essas coisas, o tempo todo estão sendo colocadas ali informações. Se você for ver a mídia, né? Tem uma parte da mídia, por exemplo, que ela, televisiva, que ela é especializada em coisa ruim. Ela só traz coisas ruins, certo? Crimes, acidentes e tudo, e com comentários muito despropositados, sensacionalistas, e traz e joga para cima de você. Então isso é informação, e muita informação ruim. Muita informação, inclusive tóxica, que faz mal, gente. Se você ficar ali, né, observando, você vai ver que aquilo ali começa a te incomodar. Se você pegar alguns, por exemplo, alguns vídeos, né, que tem na internet, negativistas, que não estou falando de negativista da Terra plana, não, negativistas da postura negativa mesmo, energia ruim. Se você pega, tem muitos hoje, o tal do podcast, tem muitos podcasts que são tóxicos o tempo todo. É gente que você não sabe de onde sai e que estão ali colocando coisas como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida, certo? Outro dia eu vi um podcast falando lá, um ex-policial, parece-me, falando de bandidos, de não sei o que, né? Aquela coisa tóxica. Né? Tipo assim, que tipo de gente se interessa por esse tipo de assunto? E tem gente que se interessa. Assim como tem gente que gosta de filme de terror, gosta de filmes de 1000 assassinatos, gosta disso, gosta daquilo. Tem gente, são os egos, né? Que gostam disso tudo. Existe um mercado, né? Das sombras, né? Onde que as pessoas querem entrar nesse universo, por exemplo, da criminalidade, da bandidagem, etc. E entram ali, e super tóxico, assim, não acrescenta nada em termos da evolução humana, nada acrescenta. Mas a internet é um ente que aceita tudo, né? Então, não há regras quase que na internet, se você observar. Existem algumas regras, mas quase não há regras. Se você pegar no YouTube, você vai ver podcasts sobre as mais variadas porcarias. E que tem gente para assistir, né? Tem gente para dar like, tem gente para entrar naquela vibe. Tem, infelizmente tem, porque nós vivemos o planeta Terra, esse que nós estamos habitando, nesse exato momento, é de uma sombra enorme que você nem imagina. O planeta hoje está sombrio. Basta você ver todas as guerras que tem por aí, aquelas que você sabe e as que você não sabe. E fora aquelas guerras que você não imagina que existam, né? Existe N camadas na humanidade onde que as coisas vão acontecendo, né? É o crime organizado, o crime desorganizado, o crime político, o crime estatal, é tudo. Porque tem coisas que matam pessoas e matam mais pessoas até que as próprias guerras. Se você for observar, por exemplo, o tanto de experimentos com remédios que são feitos, remédios que não resolvem nada, mas que são feitos e que as pessoas tomam e que as pessoas morrem ou ficam deficientes, etc. Ou, sabe? Existe, por exemplo, na indústria farmacêutica, você não imagina. O que existe na indústria alimentícia, a maior parte da indústria alimentícia, do que é produzido, é quase que um veneno. E algumas coisas são venenos. E que é dado para todo mundo. Os pais dão para as crianças e tudo, e os adultos. Quer dizer, muitos produtos alimentícios industrializados são puro veneno. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo.
Alguma coisa vai acontecer em algum momento que vai ter que parar isso. Pode ter certeza disso. Então, quando você está no ego, você não vê isso que eu estou falando. Você acha tudo natural. Você diz, esse é assim mesmo. Papai. Então você fica ali absorvendo essas informações ruins, tóxicas, e aquilo vai criando um mal-estar dentro de você que às vezes você não percebe na hora, mas vai perceber depois. Vai se perceber nos seus sonhos, nos seus pesadelos, etc, etc. Tem mil coisas aí. Então, a questão da consciência, que é fundamental aqui, é que você, eu, todos nós, temos isso para desenvolver e para viver melhor, para fazer melhor pela própria vida e pela vida dos outros, daqueles que estão no seu entorno, da humanidade, etc. Então, a consciência é um elemento para você, digamos assim, confrontar o seu ego. Confrontar o seu ego. No processo terapêutico, eu sempre alertei, os meus clientes, e sempre disse, vamos trabalhar para diluir o seu ego, para tirar a força do seu ego, para que você tome conta da sua vida e não o seu ego. Isso parece assim simples, Mas vou repetir. O que eu digo? Digo. Vamos diluir o seu ego. Vamos trabalhar para diminuir a influência do seu ego nas suas decisões. E como é que se faz isso, Então aí é que entra isso que eu vou falar e estava falando. Então é preciso você ter conhecimento dos mecanismos, dos mecanismos psíquicos seus. Alguns dizem mecanismos psicológicos, mecanismos psíquicos, Então você vai ter que aprender isso, e não é do dia para a noite, mas você, se tiver boa vontade e quiser melhorar o status da qualidade da sua vida, você vai fazer isso no dia a dia, dia após dia. Porque o conhecimento, veja bem, sem conhecimento não há evolução. O mundo evoluiu de alguma forma através de conhecimento. As pessoas, que são uma minoria, elas evoluíram e evoluem através do conhecimento. O conhecimento é a base. Então você precisa entender esses mecanismos que compõem o seu ser, Vamos dizer assim, o seu ser. O ego, eu já disse, a gente tem que diluí-lo, tirar a força dele. Tipo assim, você não pode mais decidir por mim. Quem vai decidir sou eu. Esse eu é o eu consciente que eu chamo, Então, é o eu da consciência. Então, você vai buscar conhecimento para entender como é que funcionam as coisas. Quando você vai aprender uma profissão, vamos supor, você vai aprender a ser eletricista. Você vai conhecer, tem que conhecer, tudo que envolve a eletricidade. Como é que ela acontece, as suas funções, a corrente positiva, negativa, etc. Você tem que conhecer tudo isso. Você tem que conhecer o que acende uma lâmpada. Porque é uma junção da corrente positiva e negativa numa determinada voltagem que acende uma lâmpada. Então você tem que conhecer tudo isso. Quais correntes que vão se interconectar para
a campainha ser acionada, né? O interfone, para que a câmera ligue, desligue, etc. Entendeu? Então, você tem que entender os princípios básicos de funcionamento da eletricidade para ser eletricista. Não é só chegar ali, né, e parafusando, daqui a pouco você toma um choque e já era. Né? Então, para tudo, você precisa de conhecimento. Embora, né, muitas pessoas neguem isso, tá? Eu não preciso disso. Eu não preciso ler livros para aprender. Isso é o ego. Percebe? É o ego falando por você. Não, esse negócio de livro tá por fora. Agora eu tenho tudo aqui, ó, no Google. O Google te dá 10% das informações que você precisa, se der. Porque a maior parte são informações desnecessárias. Né? São conhecimentos desnecessários que não levam a lugar nenhum. Então, para você trabalhar, aumentar o grau, o nível da sua consciência, você tem que adquirir conhecimento. E lógico que existe a transferência de conhecimento não só através dos livros, mas hoje, por exemplo, através de vídeos, através de palestras, através de lives. Estou falando no lado positivo disso tudo, tá? Aquilo que tenha a ver realmente, né? Porque existe muita porcaria nesse mundo todo. Tem livros bons, tem livros ruins. E também através da oralidade, né? Daquilo que é passado verbalmente, tá? Uma vez eu fui aprender, veja bem, gente, eu fui aprender mecânica, sabe, de carro. Fui ser servente de mecânico, né, para aprender. Mas eu entrei lá com o intuito de aprender. Então tem aquela parte oral, né? Que o cara que já é bom naquilo, ele vai te passar, olha, isso aqui faz a ignição, isso aqui não faz, isso aqui é o pistão, isso aqui é a bateria, isso aqui, né? Essas coisas todas ele vai te explicar, se for bom. Esse que eu peguei não era bom não, tá, gente? Ele era um cara grosseiro. Me dá a chave de boca 6x8, não sei o que, sextavado lá. Se eu errava, o cara já me xingava. Pô, você é burro, né? É assim. Esse é o universo, né, que eu já frequentei. Então, a gente, assim, tem esse conhecimento oral, né? Que a pessoa passa para você. Né? Você vai aprender marcenaria. Eu já fui aprendiz de marceneiro também, tá, gente? Mas não deu nada. Então a pessoa diz, você pega madeira, faz assim, serra assim, lixa aqui, né? Usa o cipilho aqui, essas coisas, as ferramentas e tal, né? Daí você lixa, daí você passa, né? Eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso, por exemplo, de polidor, né? De envernizador, para envernizar. Fiz na Escola Técnica Federal, lá em Curitiba. Tá? Na época era chique, era um bom curso, né? Na época as pessoas usavam muito isso, né? De pegar um imóvel, dar uma refinada nele, uma garibada, né? O móvel, restaurar, né? O envernizamento, né? Do móvel, essas coisas todas. Eu aprendi isso, né? Eu fiz o curso e concluí, entendeu? Então tem todo um processo. Então tem uma parte que a maior parte era oral e prático. O professor era um ilustrador de móveis, na época chamava-se assim a profissão. Ilustrador de móveis, ele não tinha muito manual não, que nem tem hoje, né? Você faz assim, não sei o que lá, não. Era na prática, o cara em cada aula ele ensinava uma coisa e você ia aprendendo. A lixar a madeira, como é que você lixa uma madeira no móvel? Você não pode lixar de qualquer jeito. Você tem que seguir um lado da madeira e tal, para ficar bem lisinho.
Aí você tem que passar uma base, um óleo de nogueira, etc. Depois você passa, depois dá um tempo, depois você vai passar o verniz, depois você vai lustrar o verniz. Entende o que eu estou falando? Então, eu já lustrei móveis, tá? Alguns, não muitos, né? Mas alguns já fiz isso. E seguia a todo aquele aprendizado que ele tinha sido muito mais. Você vê, eu lembro até hoje, né? Que tinha sido muito mais oral do que livro, nem tinha vídeo na época, né? Era oral. O professor, aquele senhor, ele estava ali, ele ia falando, ó, você faz assim, como é que você faz o verniz para passar na época? Hoje vende verniz a todo ter direito, você pega um pincel, põe lá, né? Na época não era assim. Você tinha que fazer o verniz, então você tinha que comprar, né? O verniz, né? Tipo uma gelatina, né? E dissolver, então tinha todo um segredo para dissolver, para ficar mais fraco, para ficar mais escuro, para ficar mais claro. Óleo de nogueira, inclusive, era para ficar mais escuro. Você sabe que são várias tonalidades de verniz. Hoje quase que é tudo igual, né? Então, o que eu estou falando? Para que eu estou falando isso, né, para vocês? Porque existe o aprendizado que é oral. As comunidades indígenas, por exemplo, a maior parte da cultura deles são repassadas, gente, há até milhares de anos, né? O povo indígena ancestral, não só no Brasil, em todo lugar, pela oralidade. Os mais velhos vão instruindo, contando as histórias para os mais novos, e os mais novos depois vão replicar isso e assim vai. Então, conhecimento ele vem de todo canto, né? E você aprende, veja bem, você aprende pelos livros, você aprende hoje pelos vídeos, pelas palestras, você aprende pela oralidade, como eu disse. Então, o desenvolvimento da consciência, hoje existem ferramentas inúmeras. Tem livros, vou te falar, tem livros que se você lê um livro, você desvenda um universo de aprendizado para melhorar a sua consciência. Porque a consciência é o que eu disse, você é um fragmento, você tem um fragmento de consciência em você. Um fractal. O fractal é um pedacinho, né? Um caco. Mas você vai expandir esse fractal à medida que você vai obtendo conhecimento. Você, por exemplo, assim, você começa a entender, vou aprofundar um pouco aqui. Você começa a entender, por exemplo, o que é a intuição. Como é que funciona a intuição? Você acha que a intuição funciona se você não tiver nenhum conhecimento? Tá? Não funciona. Então, vamos pegar lá o Einstein, né? A descoberta dele da teoria da relatividade, que explica muita coisa no mundo, no universo, etc. Tá? Então, como é que ele teve a intuição? Como é que essa intuição chegou nele? Para chegar uma hora, ele está olhando lá para um relógio, lá não sei aonde, e daí ele diz, eureka, né? É isso, é 2 mais 2, papapá, Y elevado a Z, etc. É assim que eu posso explicar uma parte do universo, porque não tem ninguém que explique todo o universo, né? Então, como é que ele tem essa intuição? Como é que o Thomas Edison teve a intuição para criar lá o fonógrafo, para criar, né, a lâmpada elétrica, etc. As pessoas dizem, ele teve uma intuição, ele teve um sonho e tal.
Isso é intuição, né? Como é que ele teve? Porque ele foi arrecadando conhecimento, né? Foi arrecadando conhecimento, trazendo para dentro de si, e em algum momento aqueles mecanismos de consciência dele, certo? É mais profundo que isso, tá? Eu estou resumindo. Aqueles mecanismos de consciência dele, cérebro, tal, mente, aquilo tudo elaborou e soltou. Pá, é isso. A intuição é algo assim. Você melhora a sua intuição na medida que você recolhe muito mais conhecimento. E recolhe conhecimento e absorve conhecimento, porque só recolher conhecimento não vale nada. Né? Absorver o conhecimento, né? Fazer o processamento desse conhecimento. Aí, de repente, você tem uma ideia A, a ideia B, ideia C, ideia... Tá. Eu escrevo poemas, vou lançar um livro ano que vem sobre alguns poemas, por exemplo, né? Quem já me conhece aqui do Facebook, etc., até mesmo do YouTube, sabe que eu sou escritor também. Então, esses poemas, por exemplo, eu observo, meus poemas são muito mais intuitivos que tudo. Aí as pessoas dizem, isso é inspiração. Pode ser, né? Eles são intuitivos. Assim. Aí uma frase que eu ouço, ou uma frase que me vem, de algo que eu já li não sei quando, eu desenvolvo e faço um poema. Em questão, assim, de minutos. Certo? É uma mensagem. É uma intuição. Então eu penso assim, o mundo poderia ser azul, menos em Istambul. Certo? Tá vendo? Tá rimando até, né? Por que eu tô falando? Por quê? Porque isso é uma coisa que está aqui no cérebro, é a consciência funcionando e mandando aquilo que você tem dentro de você. Só que há um processo lá dentro que combina as coisas e vai colocando para você. E você vai escrevendo, você vai falando. Você acha que eu estudei para falar isso tudo que eu estou falando aqui para vocês? Não. Eu resolvi hoje falar sobre isso. Coloquei o nome lá, né? Da live. Sentei aqui e estou desenvolvendo o assunto. É uma breve reflexão. Então a consciência, você quer trabalhar essa questão da sua consciência, você vai ter que se dedicar um pouco. Você não pode... Quem quer viver consciente não pode viver a mesma vida das pessoas comuns por aí. Essa é a verdade. Tá? Você vai dizer, pô, mas... Então, você está discriminando, né? Já falaram isso para mim uma vez numa palestra, né? Quando eu falo das pessoas comuns, eu falo com muito respeito. Até porque tem muitas pessoas comuns que são incomuns. Sabia? É. Mas eu estou falando de modo geral. Existem todas as exceções do mundo. É. Porque tem muitas pessoas comuns que, para você perceber, você tem que estar num nível de consciência mais apurado para você perceber que aquela pessoa dita comum, ela é incomum. Ela é extraordinária. Quando eu falo isso, eu lembro de muitas pessoas do meu passado, certo? Algumas pessoas, nem todas. Mas eu já citei isso, né? Tem uma senhora que eu conheci, uma senhora negra, né? Que era lavadeira, né? Criava um filho, um sobrinho, sozinha, lavando roupa para fora, como se dizia na época. A dona, qual era o nome dela, veio aqui, agora foi embora, dona Malvina. A senhora, veja bem, a senhora negra, mais velha um pouco. Eu era novo, eu tinha 18 anos, etc. Ela já era mais velha, logicamente, ela devia ter uns 30 e poucos, sei lá, por aí, ou mais, eu não tenho ideia.
Nunca perguntei a idade dela. Eu sempre me referi a ela a uma preta velha. Preta velha no bom sentido, tá? Preta velha de sabedoria. E aí eu fui vendo que ela era uma pessoa incomum. Isso eu tava nessa faixa, assim, bem esquisita, né? Eu tinha saído dos abrigos e tal, eu tava, na verdade, com 18 anos e tal, mas eu ainda estava sendo adolescente, porque eu não tive essas coisas de infância, adolescência, tudo, né? Eu passei muito tempo recluso em abrigos de menores, né? Então, mas eu, veja bem, eu já tinha uma capacidade de inteligência boa, eu lia muito e tal. Eu digo assim, ninguém dava nada por mim, entendeu? Porque eles achavam que eu era um porra louca. Na época eu era muito revoltado, muito rebelde, insatisfeito com a vida e tal. Não era agressivo, tá? Mas eu era insatisfeito com a vida devido a uma série de coisas. Então, isso eu vou contar no meu livro, estou contando no meu livro autobiográfico. Eu concluí o livro e falar para vocês, se vocês quiserem conhecer, aí é outro papo. Então, vejam vocês, eu conheci, então, vamos falar de pessoas extraordinárias. E tem mais pessoas, né? Certo? Mas eu vou falar dessa senhora. Ela lavava roupa para minha mãe. Minha mãe era, né, minha mãe biológica e tal, então eu tive problemas com ela, que você já falei algumas vezes. Ela me abandonou e tal, uma série de coisas, e depois apareceu e blá blá blá. Então, ela lavava, né, roupa para minha mãe, nesse sentido. Lavava a nossa roupa, digamos assim. Eu nem tinha muita roupa, não dava muito trabalho para Dona Malvina. Aí, a Dona Malvina, então, qual que era? Ela era a minha terapeuta, né? Quando as coisas ficavam ruins, isso quase sempre estava ruim, dentro da casa, assim, encrencas lá, a família totalmente disfuncional. Eu não sabia, eu não tinha paciência, eu não sabia viver com aquilo, né? Eu não estava acostumado. Até o abrigo às vezes era melhor do que aquilo. Então, sabe? Já viu falar esse termo? Né? Eu dava no pé e ia para casa da Dona Malvina. A Dona Malvina morava umas 3 ruas abaixo da nossa. Aonde era um bairro, chamava-se Ronda, lá em Ponta Grossa, no Paraná. E tinha duas. O bairro era enorme, né? Mas eu morava num lado desse bairro, né? Então, eu não era nada, gente. Mas eu acho que assim, ali era uma classe média baixa, e daí, só que conforme eram 3 ruas dessa classe média baixa, certo? Aí conforme as ruas iam descendo, o pessoal ia empobrecendo, o extrato social ia baixando, tá? Até chegar na beira de um ribeirão, onde moravam as pessoas mais pobres. Okay? Eu vejo aqui esse mapa. Então, a Dona Malvina morava, acho que uma rua acima desse ribeirão. Uma casa meio de misturado, meio de pau a pique e tal, e piso era o chão batido. Você já viu isso? Na roça ainda tem lugar que existe. Nas roças por aí. Chão batido. E lá morava ela, o José, que era o filho dela, e o Elias, que era um sobrinho. Então, era a casa que, não sei, a divisão bem da casa, eu não preciso desse detalhe, né? Era uma casa pobre. As panelas penduradas em cima do fogão, né? Aquela coisa, fogão de lenha, né? E por aí. E um quintal. Esse é o segredo da coisa, o quintal, né? Então a casa dela, o chão batido brilhava, ok?
brilhava. Eu gostava, adorava ficar na cozinha dela. Brilhava o chão batido, porque ela tinha um negócio lá que ela fazia com cinza do fogão e tal, e tchu, não sei qual que era o segredo dela, nunca perguntei, eu só admirava. Então, o chão batido brilhando. E tinha algumas cadeiras e tinha um banco, né? Esses bancos de madeira, tradicional também na roça. Eu ia para lá, então, para terapia da tia Malvina. Eu adorava ela, tá? Veja bem, eu adorava ela. Então, assim, eu ia lá, sentava no banco, como se ela me desse um colo. Sentar no banco dela era como se fosse um colo. E aí ela falava comigo. Ela sabia que eu não estava bem, então ela dizia assim: o que aconteceu, meu filho? Como é que você está? Papapá, o que está acontecendo? Pode falar. E eu ali. Ela deboiando um milho, ela escolhendo um feijão e tal, e nós conversando. E eu contava para ela. E ela falava para mim, né? Falava que eu tinha que ter paciência, que a vida não ia ser sempre assim, que uma hora eu ia encontrar um caminho, blá 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 e tal, né? Tomando chimarrão, né? Tinha um chimarrão. E sabe, chimarrão é aquele de boca em boca, né? Então, tomando chimarrão ali com a dona Malvina. Aí depois tinha um café, né? Com um bolinho não sei das quantas, né? A mandioca frita, um bolo de fubá, cada vez era uma coisa, né? Ela me acolhia. E ela me falava essas coisas. E esse conhecimento que ela passava para mim, porque ela era uma senhora muito sofrida, vocês nem imaginam, né? Ela era oriunda, né, de escravos, etc. Assim, tinha os ancestrais. E ela também passou muito perrengue, muita coisa. Enviou cedo, né? Ficou com o filho, sozinha, tal. Uma história assim bem, né? De superação. E ela estava ali na luta, na lida. E ela plantava a horta dela, entendeu? Ela lavava roupa para fora, fazia tudo que tinha que fazer em casa e plantava a horta dela. Gente, é uma coisa assim fantástica, né? Eu adorava olhar para o varal dela, varal, onde você via aquelas roupas todas branquinhas, brancas, sem olmo, sabe essas coisas assim, ó, das coisas de hoje em dia, ali, né, naquele sabão de pedra grosseira, ela tinha a manha das coisas, né? Sabia o que fazer. Então ela passava isso tudo. Assim, ela passava os ensinamentos dela, né? Eu ia absorvendo. Saía dali muito mais tranquilo, muito mais calmo, muita coisa. Então, aprendi muito com ela. Coisas simples. Tenha paciência. Né? Presta atenção. Para de pensar, né? Bobagem, pensar negativo. Olha para frente. Olha para o sol. Esse sol não brilha só para uma pessoa. Compreende? Então o conhecimento que eu falo para aumentar, melhorar a sua consciência, isso é fundamental, certo? Então o conhecimento ele é uma coisa que o conhecimento está em todo lugar, na verdade, se você prestar atenção. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pequena palestra, a pessoa estava repetindo uma coisa que eu sempre falo e a pessoa falou, que existe o livro da nossa própria vida. Eu já falei isso várias vezes, que o melhor livro de aprendizado é o livro da nossa própria vida, aonde que a gente vai entendendo tudo o que aconteceu, vai decifrando por que eu fiz isso, por que aconteceu isso comigo e tal, e vai
aprendendo com isso, porque o passado, na hora, tem uma live aí que eu pensei em fazer sobre questão de passado. O passado não é só para você ficar remoendo, choramingando. Ah, eu sofri tanto, não sei o quê. Não é para isso. A vida é para ser vivida e aprendida, vivida e aprendida, aprendida e vivida. É um ciclo. E se você souber fazer bem esse ciclo torna-se virtuoso. Já fiz uma live sobre isso, né? Círculo virtuoso, quer dizer, você vai se enchendo de virtudes e vai melhorando, vai acrescentando nas suas escolhas, quer dizer, você vai dominar o seu ego. O ego você vai mandar ele pastar, né? Você vai diluir a presença dele, você não vai acabar com ele, porque ele é um ente que está ali formado na sua psique. Mas você vai dizer, ó, fica quieto aí que quem decide sou eu, a minha consciência, sou eu que decido. Com base nisso, naquilo e tal, quer dizer, você tem informações boas. Veja bem que eu até encho a boca para falar, informações boas, né? Você tem informações boas, você tem conhecimento, então você vai aprendendo a dirigir a sua vida para aqueles bons propósitos que você tem. Porque todos nós, com certeza, em algum momento, temos bons propósitos. Certo? Eu acredito nisso, né? Então, se você tem bons propósitos para a vida, você melhora, você aumenta o nível da sua consciência, e levar a consciência vai te dar maior lucidez, maior clareza para você decidir as coisas e fazer bem para você, e daí fazer bem para os outros também. Porque a gente influencia os outros muito pelo exemplo, tá, gente? Não é só ficar falando, os influencers. A maior parte dos influencers que estão por aí, eles só falam. Não tem vivência alguma. A maior parte não tem vivência nenhuma. É só achismo e orelha de livro. Ok? Então a gente precisa aprender. Nós temos um livro à nossa disposição que é a nossa própria vida. Vamos pegar esses elementos, esses acontecimentos e vamos ver o que aprendemos com eles para elevar o nosso nível de consciência. Inclusive, quando eu falo consciência, eu me remeto também a essa consciência espiritual, que você precisa saber mais quem é você. Você é um ser multidimensional maior que esse aqui. Então você não pode ficar pequeno aqui, você tem que crescer para chegar numa dimensão mais elevada, num plano mais elevado de vida. Ok, gente? Acho que tá bom a reflexão por hoje, né? Então agradeço a atenção de vocês que me deram atenção, que vão me dar atenção. E comente aí, pode dar o seu like. Quando o vídeo estiver no YouTube, lá você pode se inscrever no meu canal também, etc. Tá? Se você ainda não faz parte lá do meu Facebook, você manda o seu convite, né? Para mim e tal, ok? Então é isso aí, gente. Então, paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.